Olá, bem-vindas, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Aqui vocês encontrarão a minha arte e o meu pensamento. E o tema de hoje é leitura com José Eduardo Simões. E o objeto da leitura é a parte 3 e última do meu livro A Nova Civilização Cristã. Vamos lá? Nova ciência. O acesso ao conhecimento último nos é vedado pelos próprios limites do raciocínio que nos impele a procurar conhecê-lo. Paul Davies. A ciência, hoje, sem saber ou aceitar, já lida com o pensamento divino, pois, decompondo a forma em seus elementos constitutivos, acabou por perceber a profunda inteligência existente nas coisas. Porém, não se percorreu com esse processo analítico senão mínimo trecho do conhecimento que pode vir a ser adquirido pelo homem. Para avançar mais, é preciso despertar, educar e desenvolver faculdade psíquica mais profunda, a intuição. Nota 1. Pode-se ter ideia melhor disso procurando-se responder à seguinte questão: qual a essência última ou primeira de, por exemplo, uma caneca? O pensamento de quem a criou, assim com o mundo humano, assim com o universo. Somente essa nova capacidade, na qual fenômenos são penetrados por meio da sensibilidade humana, pode abrir portas para o entendimento da essência de todas as coisas. Claro deve ficar, porém, que não se trata de destruir, mas de complementar o raciocínio com os meios da intuição. Mas não se poderá chegar até ela senão por maturação evolutiva da psique humana. Por outras palavras, a solução de tantos novos problemas não será alcançável senão por maturação biológica do próprio homem, e o maior cientista será aquele cuja mente melhor puder oscilar entre o raciocínio e a intuição. Não mais só análise por meios sensórios, que apenas tocam a superfície das coisas, mas expansão da consciência interior, obtendo contato direto e imediato com a essência do fenômeno estudado. É assim que o homem iniciará grande colóquio com esse universo que, em qualquer nível, sempre mais se demonstra pensante. E que grande acontecimento será quando a ciência, penetrando na profundeza do pensamento diretor do universo, finalmente se puser em contato com Deus e demonstrar para o mundo toda a sua grandeza. Nota 2. Processo criativo e íntimo a tudo o que existe. Surgirá, então, um caminhar para Deus, não mais apenas por meio de religiões, mas também por meio da ciência. Eis traçada a estrada que nova ciência percorrerá, pois seu futuro reside cada vez mais, como já se vê agora, no mundo sutil do imponderável. Nota 3. Atualmente, procura-se resolver, por meios matemáticos, muitas das questões que desafiam o pensamento científico. Nova civilização. Progresso é sinônimo de unificação. Pietro Ubaldi. Na história da vida do homem, venceu e dominou até agora o princípio do individualismo, pelo qual o ser vive isolado, fechado em seu egoísmo. Mas se esse método de vida foi útil para garantir a sobrevivência individual, não é mais apropriado para elevar a humanidade ao nível evolutivo superior que deve agora atingir. Sim, pois a tendência ao coletivismo é, atualmente, fenômeno universal, e a nova criação biológica dos dias de hoje é, exatamente, o indivíduo coletivo. Nota 1. A tendência ao coletivismo, à organização de formas sempre maiores e ou mais complexas,
é impulso íntimo que existe desde o início do nosso universo. E assim é que, quanto mais o ser humano se organiza, mais torna a sua sociedade semelhante ao próprio organismo individual, com cérebro dirigente, nervos, órgãos e membros. E é esse novo ser físico, massas, e psíquico, consciência coletiva, que representa a nova criação biológica, o mais novo produto da evolução humana. Importa entender, porém, que tal unificação orgânica coletiva não significa esmagamento do indivíduo. Não consiste em suprimir diferenças, mas em fazê-las colaborarem entre si. Nota 2. Isso serve não apenas para indivíduos, mas para países, culturas, etc. E já agora, com os grandes e contínuos intercâmbios e contatos proporcionados pelas vias de comunicação contemporânea, desponta a tendência à fusão orgânica de todos os povos em grande pátria que abrace a todos eles. E assim é também que tanto ódio, antes justificado e santificado por separações nacionalistas, encaminha-se para a extinção. Além disso, essa unificação representará maior garantia de sobrevivência, pois não se levará mais em conta apenas a vida do indivíduo ou do pequeno núcleo familiar, mas a da sociedade, da humanidade inteira. Tal indivíduo coletivo, porém, está se formando ainda. Por isso, no atual período histórico se vê apenas a incerteza, o esforço de renovação, o desejo de se destruir coisas velhas, cujos defeitos já se conhecem, e a vontade de se implantar coisas novas, mas cujo conteúdo se ignora. Entretanto, quando finalmente o homem plantar na terra tal organismo coletivo, compreenderá a imensa vantagem da colaboração pacífica, que não é mais do que a ética do Evangelho. Coração do mundo. Um verdadeiro sentido de pacifismo não pode vir do hemisfério norte, mas apenas dessa grande terra da América do Sul. Pietro Baldi. Qual é a função histórica do Brasil no mundo, especialmente em relação à esperada nova civilização do terceiro milênio? Ora, a primeira grande riqueza do Brasil é estar longe do hemisfério norte, que está minado de bombas, prontas para explodirem sobre as cabeças dos povos que lá existem. Além disso, o Brasil não precisa se expandir territorialmente, pois as suas terras já são vastas como impérios. Não tem, assim, motivo para guerrear com nenhum outro país. Acha-se o Brasil, então, em condições pacíficas naturais, e é essa a sua posição natural no mundo. Sua função histórica só pode ser, portanto, função de paz. Cabe ao povo brasileiro compreender isso e se manter na linha do pacifismo. E isso hoje assume extrema importância, pois pode acontecer que muitas pessoas, amanhã, com infernal destruição possível de ocorrer no hemisfério norte, tenham inadiável necessidade de refúgio em que encontrem paz de uma terra em que não predomine o ódio, mas o amor. Nota 1. 30 anos depois, tal afirmação, infelizmente, permanece verdadeira. Nota 2. Vivemos hoje, no Brasil, fase contrária ao do amor, mas essa é temporária, pois o processo evolutivo não é retilíneo nem constante, e tais retrocessos, como forças repulsivas, servem de impulsos a novas fases evolutivas. E a grande qualidade do Brasil, a que estabelece a sua função vital, é o sentimento, o coração. Sim, pois, em que outro país se abraçam, sem maiores problemas, todas as raças, ideologias e religiões? E não é o abraço o cumprimento natural das pessoas que aqui vivem? E não são os braços abertos do Cristo o símbolo que melhor representa o espírito do povo desse país?
Aqui, então, estão as raízes dos afetos que, mais tarde, evoluindo, serão os mais aptos a sublimarem-se no amor evangélico. Assim é que, se o Brasil quiser, poderá ser o país em que as fundamentais funções de liberdade e de justiça, primeiramente se juntará à do amor, sem a qual nada jamais existirá em paz e nem poderá dar fruto definitivo algum. Sim, se quiser, o Brasil poderá ser, verdadeiramente, o berço da nova civilização cristã do terceiro milênio. E é isso, pessoal. Terminamos a leitura deste livro. Espero que tenham apreciado e espero revê-los em nova oportunidade. Grande beijo, fiquem bem.